Eu sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui pela Rede Diário de Comunicação. Hoje, os nossos entrevistados são a nata da medicina amazonense. Seus nomes, Dr. Dimas e Dr. Thales Esper. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. A verdade, seriam duas entrevistas separadas, mas vocês foram brindadíssimos. Eles estão juntos. E a conversa com dois médicos tão experientes só enriquece a informação para os nossos telespectadores. Dr. Dimas, Dr. Thales, esse horário, o horário de jantar, é o horário que está a vovó, a mamãe, o papai, os filhinhos, todo mundo reunido à mesa. Então, a gente tem informação para dar para a avó, para a vozinha, para o avôzinho, e a gente tem informação para dar para o jovem que voltou a fumar, a juventude voltou a fumar descontroladamente. O vape está aí com tudo. Ontem eu fiz matéria externa no centro da cidade, perto das escolas. Eu fiquei assombrada com o número de adolescentes saindo da escola com um cigarro na mão, quer dizer, acendendo logo depois que sai da escola. Então, eu acho que é outro assunto que também pertence a esse público, tanto o público mais velho, né? 3 gerações de gente que a gente está conversando aqui, né? Então, vamos começar a falar, primeiramente, obrigada, né? Não é todo dia que a gente consegue ter aqui no programa, reunir duas pessoas tão importantes para nossa saúde. Então, vamos começar. Eu gostaria que vocês se apresentassem, não para mim, que eu já conheço muito bem, estou em boas mãos há muitos anos, graças a Deus. Muito bem cuidada, mas Dr. Thales Esper, diretor da One Clinic, e Dr. Dimas, cirurgião robótico e uro. Como que vocês vieram parar em Manaus, primeiro de tudo? Dr. Dimas. Bom, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Prazer todo meu. Também, que vai ser fantástico esse bate-papo. Que vai ser excelente. Eu sou urologista de formação, sou cirurgião robótico, né, foi minha segunda especialização. E hoje eu venho trabalhando já há alguns anos com a cirurgia robótica dentro da urologia. E a gente está implantando, né? Hoje eu sou o coordenador do programa de cirurgia robótica do Hospital Santa Júlia. E esse é um desafio que a gente tem pela frente, né? Colocar esse programa, desenvolver essa tecnologia da cirurgia robótica. E hoje é o que é de mais moderno na área da cirurgia, da parte urológica, da cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, né? Cirurgia torácica não é algo exclusivo da urologia, outras especialidades. A cardiologia também tem possibilidade de usar a cirurgia robótica. E a gente está começando esse projeto, que vai ser um projeto grandioso aí para o Hospital Santa Júlia. Dr. Thales, se apresente para o nosso público, para quem ainda não o conhece. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Trícia. Obrigada a vocês, eu estou realmente encantada. Foi um encontro made in heaven mesmo. Eu fiquei também bastante feliz em encontrar meu amigo Dimas Milão aqui, profissional do mais alto gabarito, tenho um respeito muito grande por ele. A gente tem muitos pacientes em comum, então vem de alguma data, já de longa data, essa troca de conversas, né, de assuntos sobre medicina. Bom, meu nome é Thales Esper, eu moro em Manaus há 14 anos, eu sou natural de São Paulo, capital, e eu vim para Manaus por, na verdade, uma necessidade de um serviço de hemodinâmica. Hemodinâmica é cateterismo, é aquele caninho que vai no coração para desentupir as artérias do coração. É a minha subespecialidade. Eu fiz clínica médica, cardiologia e hemodinâmica. Gente, vale falar para vocês que há pouco mais de 14 anos as pessoas viajavam para fazer cateterismo, né? Iam para a Beneficência Portuguesa, uns iam para o Sírio, o Einstein, tudo, mas não era tão comum das pessoas fazerem um cateterismo aqui em Manaus, né? Verdade. E aí foi quando eu acho que chegaram os primeiros cardiologistas intervencionistas, eu acho que há uns 15 anos, né? Eu até me recordo o nome deles, mas
não tem autorização de falar, né? E aí começou a dar um avanço, né? Um avanço nessa área de cardiologia que cada dia se faz mais necessário, né? Porque as pessoas realmente não entendem o quanto a questão do check-up cardiológico é vital, né? E a One Clinic, eu acho que é a única clínica de Manaus que oferece um serviço onde você não sai enquanto não fizer todos os exames, né, doutor Tales? E por aí, a gente tenta otimizar também o tempo das pessoas, porque hoje em dia ninguém tem tempo, né? Antigamente, o que acontecia? Você ia ao cardiologista, ele passava os exames, você marcava nos laboratórios, marcava na Prodimagem, marcava no hospital, ia fazendo os exames e depois, pelo meio, se perdia e não voltava ao médico, né? Muita gente passou por essa experiência. O que acontece na One Clinic, sob a direção do Dr. Tales Esper, é que você vai à consulta, ele solicita todos os exames e você vai fazer todos os exames. Você não está liberado enquanto não faz todos os exames, né? Antigamente, para você fazer isso, você marcava um check-up no Oswaldo Cruz, no Sírio-Libanês, no Albert Einstein. E a partir do momento que a One Clinic passou a oferecer esse serviço, eu desconheço quem viaja para fazer check-up hoje. Né? Caiu bastante. Né? A qualidade do trabalho da One Clinic e a comodidade de se encaixar todos os exames num só lugar e num só dia faz com que a prevenção tenha alcançado índices muito mais elevados, né, doutor? A gente, tanto a cardiologia quanto a urologia, a gente prega esse rastreamento das doenças, porque quando se a gente for esperar ter sintoma, Trícia, a gente pode já estar num estágio muito evoluído da doença, e aí já o prognóstico fica reservado. Sem contar das inúmeras pessoas que não têm nem a chance de passar por uma intervenção. Elas simplesmente têm um infarto fulminante e não têm uma segunda chance, né? 17%. 17% de todas as mortes súbitas, o primeiro sintoma é fatal. É muita gente. É muita gente. Eu nem sabia desse número todo e agora eu fiquei... porque se você pensar realmente, assim, eu tenho amigos da minha idade, né, que já estão no outro plano por conta de um infarto fulminante. Então, assim, você imagina que pessoas, né, que ainda teriam seguramente 30, 40 anos de vida, né, se tivessem feito um check-up de acordo, uma mudança de vida de acordo, né, mas que, infelizmente, não chegaram ali, aquele momento. Porque as pessoas, na verdade, e isso é importante para vocês que estão nos ouvindo, são de todas as faixas etárias, elas começam a se preocupar com saúde após os 40 anos, né? Correto. E às vezes, aos 39, o teu organismo já está com uma idade, a gente fala que rodou sem óleo, né, brincadeira? Já está com uma idade, né? Comparando aos carros, existe aquele carro de mulher bem cuidado de garagem e existe aquele carro que rodou sem óleo. E aí a gente tem o sujeito que a idade cronológica dele é uma, mas o organismo dele está bem mais avançado em idade, né, doutor? Como é que vocês chamam? Tem esse problema da idade, das doenças adquiridas com a vida, com o estilo de vida, mas tem um outro problema que acomete os jovens, principalmente, antes dos 35 anos de idade, que são doenças que nascem com a pessoa e a pessoa não sabe. E ela se propõe a fazer atividade física sem nenhuma avaliação prévia, sem orientação profissional, e isso pode acabar errado, como a gente tem visto, né? Eu tenho visto uma coisa que tem me assombrado muito. Muitos jovens, muitos pais sepultando seus filhos por morte súbita. E aí vocês vão me falar um pouco da experiência de vocês, o que estaria causando esse surto tão grande, né? E também o número muito grande de
crianças, adolescentes ou os jovens adultos que têm tido necessidade de colocar marca-passo por alguma má formação, eu não sei se má formação ou se uma herança, eu não sei, na verdade, o que faz. Mas, doutor Tales, se o senhor conseguir traduzir esse monte de perguntas que eu lhe fiz, eu agradeço. A gente está vivendo um fenômeno bastante impactante e na medicina a gente sempre precisa de tempo para a gente poder estudar direito os assuntos e poder, com o tempo, validá-los. Nós estamos vivendo um fenômeno hoje muito, na minha opinião, bastante preocupante, que é o uso de medicações e drogas para aumentar o rendimento físico das pessoas. Eu tenho certeza que o Dimas também vê bastante isso no consultório. E essas drogas que prometem milagres, que dão sensações boas, que fazem a pessoa se sentir um super-homem, aumentam a espessura do músculo do coração. Sim, os Venvances, os medicamentos para TDAH. Não, eu me refiro às drogas anabolizantes. Aos anabolizantes mesmo, né? Porque eu também estou vendo não só a epidemia de anabolizantes, mas também a epidemia de drogas para TDAH. Essas drogas, elas têm um efeito maléfico para o coração? Para o coração, elas podem podem gerar algumas arritmias. Isso é mais raro, é bem mais raro. Mas os psiquiatras, geralmente, eles pedem a nossa liberação para o uso de algumas medicações para TDAH. O problema é o uso dessas medicações a longo prazo. A gente hoje tem restrições em relação à segurança a longo prazo. Eu me recordo aqui, já que vocês são da área, de uma prática que era muito comum na minha época de faculdade, que era, sobretudo, os estudantes de medicina utilizarem determinadas drogas para estudar mais, né? Para performar. Drogas, medicamentos para TDAH, que os deixasse mais atentos, que os deixasse num nível de competição acima dos que não estavam sendo estimulados para isso. Com certeza vocês formaram em São Paulo, a concorrência lá é muito grande, o nível dos estudantes é muito elevado e com certeza vocês tiveram colegas de turma que fizeram uso dessas drogas. O que vocês podem falar com relação a isso para essa turma jovem que está nos assistindo agora na hora do jantar? Os estudantes que estão fazendo uso desse medicamento, e não são poucos, né? Porque, como o senhor bem sabe, eu tenho 2 adolescentes em casa, então a minha casa parece uma delegacia de polícia, 24 horas de porta aberta, entrando e saindo jovem. E eu sempre fui aquela mãe que conversa com todos os amigos dos filhos. Então eu tenho ficado assombrada com coisas que na minha geração já não aconteciam mais e que estão voltando a acontecer e ainda com mais acrescentando outras coisas que não existiam na nossa época, como energéticos, como vapes, como uma série de coisas. Mas eu vou deixar essa pergunta para o nosso segundo bloco e a gente volta já com essas 2 feras aqui que vocês dificilmente verão no mesmo programa. A gente volta já. Voltando nesse segundo bloco, aqui com essas 2 feras da medicina, Dr. Dimas e Dr. Tales Esper. Dr. Tales, eu deixei uma perguntinha no ar. O senhor com certeza se recorda dela, porque tem memória de elefante, então vamos lá. Falávamos sobre, na minha época de faculdade, a época do Dimas, porque nós somos contemporâneos, como é que os colegas que usavam algumas substâncias para ficarem acordados. Veja, na nossa época era muito mais comum
muito mais do que as anfetaminas, que eram as medicações que se usavam na época para essa finalidade, eram cafeína e pó de guaraná. Então, era uma coisa mais, eu não vou dizer natural, mas era algo mais simplório perto do que se tem hoje em dia. No meu tempo, era justamente essa combinação chamada sangue de vampiro. Eu não sei se era assim que falavam na época de vocês, e eu não dormia, eu não conseguia dormir. Eu não podia fazer essa combinação, porque eu não conseguia dormir. E isso é o mais natural do que andam praticando hoje. Então, vocês imaginam, né, o que essa turma está fazendo atualmente, né? Eu me lembro que existiam lojas no centro da cidade, aqui, que o centro da cidade ainda era o ponto, né, alto, que faziam shakes de guaraná em pó com uma série de outras coisas. E a turma tomava aquilo direto. Vocês não chegaram a conhecer isso, mas isso era uma febre aqui em Manaus há uns 20 anos, entende? Então, hoje, caminhou-se para o quê? Para uma coisa mais sintética e muito mais arriscada. Se aquilo já dava uma arritmia, se aquilo já causava uma insônia muito grande, imagina o que não está causando nos nossos jovens hoje e as consequências para o futuro, né? Sabe que eu acho que a gente perdeu um pouco, e aí eu queria até saber a opinião do Dimas no consultório sobre isso, se você me permite, Tris. Claro! As pessoas hoje, elas não precisam mais da validação do médico para usar algumas substâncias. Sejam substâncias para permanecerem acordados, sejam substâncias para aumentar algum rendimento físico. Como não? Quem prescreve? Boa pergunta. Diga aí, doutor Dimas, da sua experiência. Isso realmente que o Thales falou é o dia a dia. A gente todo dia atende paciente jovem utilizando substâncias que devem ser prescritas por médicos, e como eles conseguiram, só Deus sabe, né? Não, isso é realmente chocante. Consegue, muitas vezes, por fora, né? Consegue por uma via que não é oficial, vamos dizer assim, e o pessoal chega usando realmente doses muito elevadas, né? E o pior, sem nenhum tipo de acompanhamento. E a gente vê jovens utilizando anabolizantes, como a gente falou no bloco passado, sem necessidade, né? E sem fazer nenhum tipo de exame. E depois procura a gente no consultório por conta de infertilidade. Eu quero ter filhos e não consigo, né? Então, quando ele começa a utilizar esse tipo de substância na academia, ou porque um amigo falou que é legal, porque vai aumentar o rendimento, é legal ganhar massa muscular, melhorar o desempenho, né, a disposição, mas à custa do quê? Quais os riscos disso? Então, ninguém coloca isso na balança, ninguém fala dos problemas cardiovasculares, que eu falo muito para os meus pacientes, né? E eu percebo que, como a gente tem muito paciente em comum, eles falam, o doutor Thales me falou isso também, porque quando eles vêm para mim, falando, o meu cardiologista falou que eu não devo usar, eu sei que foi o Thales, porque eu sei, isso foi o Thales, né? Porque realmente o pessoal banalizou o uso do hormônio, né, do uso da testosterona, e isso a gente tem visto consequências, pacientes com trombose, essa febre, toda semana a gente vê um rapaz jovem, fisiculturista, tendo morte súbita, né, isso já virou notícia Foram 57 comum em 2025. E ninguém fala por quê. Por que está acontecendo isso, né? Por conta do uso do anabolizante. A pessoa quer a mágica, né? Ela não tem paciência de fazer uma dieta, de fazer atividade física de forma adequada, e aí ela acaba passando a usar esse tipo de substância e não avalia o risco, né? Seria falta de paciência ou seria a pressão do rendimento dos outros, a comparação que as pessoas fazem? Gente, talvez eu fale uma coisa chocante para vocês, para os mais velhos e para os mais novos. Homens, isso é muito sério. Mulher não quer saber de homem trincado. Mulher não está nem um pouco preocupada com o seu corpo, com os seus músculos. Mulher não está preocupada com o seu rendimento de academia. Mulher só quer duas coisas. Vocês sabem qual é? Eu chutaria segurança, carinho e atenção. Então, parem de tomar bomba, querer resultados irreais em pouco tempo, porque você acha que isso vai aumentar o teu valor de mercado. Não vai, tá?
vocês homens são muito visuais, as mulheres são muito auditivas, elas só querem duas coisas, carinho, atenção, e que vocês sejam saudáveis, pelo amor de Deus, não vão jogar a saúde fora. Mas posso te contar uma coisa? Claro. Seu queixo vai cair, Trícia. Tá. As mulheres também estão usando testosterona em dose alta. Peraí que eu vou resetar aqui o meu... Pra quê? A finalidade geralmente ela é estética mesmo, para ela ficar forte e ter um desempenho melhor na academia. E há um grande mal entendido na mídia geral, leiga, de que a mulher, quando ela sente qualquer tipo de cansaço, qualquer tipo de queda de rendimento, ela tem que repor testosterona. E as sociedades brasileiras de urologia, de cardiologia, de ginecologia e obstetrícia e de endocrinologia e metabologia contraindicam isso. Né? Então, assim, se usa hoje, ampliou-se a indicação do uso de alguns hormônios e perdeu-se um pouco do critério de selecioná-los, forma de uso, dose, controle, como o Dimas disse. As pessoas usam as substâncias sem qualquer controle. E, doutor Dimas, isso deve prejudicar muito também o seu trabalho na questão de, vamos lá, infertilidade é uma coisa de casal, né? Não adianta o homem ser fértil se a mulher tá com os hormônios totalmente desregulados e tá infértil, não tá ovulando, não é... Doutor Elcimar Coutinho, já dizia, não, é verdade, que uma das maneiras de suprimir completamente os ciclos era o exercício físico excessivo, né? Eu não sei se já tem estudos mais novos dizendo que isso é balela, mas ele tinha uma questão da correlação das atletas com a falta de ciclos, né, menstruais e, consequentemente, de ovulações, né? E eu me recordo ali, no tempo que eu fui paciente dele, primeiro implante que eu coloquei na vida, que eu, sinceramente, sou leiga, mas como paciente não aconselho para ninguém. A minha experiência com implante hormonal foi trágica, né? Um implante hormonal, eu digo, no meu caso, foi uma questão seríssima, né? Eu tive implantes que saíram do lugar, percorreram meu corpo, ficaram perdidos, entraram no músculo, me causaram uma série de problemas, inclusive uma hepatite medicamentosa. Eu tive que fazer uma cirurgia que não tinha robótica ainda, né? Então, uma cirurgia, uma videolaparoscopia com a ajuda de ultrassonografia para que se procurasse, né, na minha coxa, por onde aquilo estava perdido, se pescasse aquilo lá. E, assim, eu de verdade, pode ser que tenha evoluído, mas quando eu escuto falar de mulheres injetando hormônios, mulheres implantando hormônios, mulheres colocando chip da beleza. O que é chip da beleza, gente? É hormônio, não é? É hormônio. E aí? Como eu falei, o pessoal não tem paciência de ter aquela rotina, de ter uma dieta saudável, um sono adequado, né? O sono é muito importante, as pessoas dormem às vezes 4 horas por noite e isso vai afetar, né? E aí vai... Aí o sujeito vai para o urologista alegando infertilidade, sendo que ele é casado ali com uma fisiculturista também. Tem sempre que avaliar os dois, né? Exatamente. Sempre que o homem chega, né, o casal, a gente considera infertilidade conjugal após um ano de tentativa sem sucesso. E a recomendação é que sempre se avalie os dois, né? Porque às vezes a gente perde ali 6 meses, 1 ano, para deixar o homem ou a mulher prontos para fertilidade e, na realidade, o outro que tem o problema, ou ambos têm o problema. Às vezes só a mulher vai ao ginecologista, ao especialista em fertilidade, ou só o homem, e a gente já sabe que isso não funciona se não for tratar o casal, né? Mas essa questão hormonal me deu um susto, assim, de saber que as mulheres estão... Por isso que hoje a gente vê o que não se via...
há décadas passadas, mulheres com abdômen trincado, mulheres com braços muito fortes, mulheres... Porque, assim, pelo que eu me recorde, não é natural de uma mulher tanta massa muscular, né? Precisa de algum incentivo para isso, né? Só para te dar um número, para fazer um pouco mais sentido para a plateia. Plateia, de qualquer maneira, a audiência. Agora a gente está falando principalmente com as mães, né? As mulheres têm, em geral, nós estamos falando da idade adulta, certo? Entre 18 e 30 anos, mais ou menos. Elas têm, em geral, de 22 a 25 quilos de músculo no corpo. Um homem nessa mesma faixa etária tem seus 35, 36 quilos. É muita diferença, gente. E hoje a gente vê mulheres e homens aparentemente igualmente musculosos, né? Aproximou-se muito. Os implantes, eles, na verdade, foram proscritos recentemente, muito por conta da liberação errática. Você não tem controle sobre a dose que vem sendo liberada. Eu tenho pego muito no consultório alguns tipos de implante que têm liberado tanta carga de estradiol que tem provocado um problema seríssimo no colesterol dessas mulheres. Mulheres saudáveis, que fazem atividade física, que dormem bem, que se alimentam bem e que vêm numa vida bem regrada, nunca tiveram colesterol alto e, de repente, da noite para o dia... Gente, eu super aconselho vocês fazerem um check-up na One Clinic, porque você entra achando que tá tudo bem. Aí você vai pra esteira e você começa a ficar cansado. E você olha pra piscina do Nacional, você diz, por que eu não tô nadando todo dia? E no final, quando você tá correndo, você já olha ali pra Nossa Senhora de Fátima e diz, pelo amor de Deus, é hoje que eu começo a mudar de vida, porque senão eu vou morrer, né? É muito... Toda vez que eu vou no Dr. Tarles, aliás, eu deveria ir com mais frequência, eu entro numa vibe de uma vida saudável, que é uma coisa louca. Depois eu vou abandonando pela vida. Mas a verdade é que colesterol alto por conta de hormônio, colesterol alto por conta de alimentação, colesterol alto por falta de descanso, isso já está dizendo muito, né? Aquela pergunta de por que as pessoas estão tendo cardiopatias mais jovens, já está meio que respondido aí, né? Se a gente aprofundar esse assunto, a gente começa a ter as respostas que a gente tanto procura. A gente, infelizmente, vai ter que se despedir de vocês e a gente volta no próximo programa com mais dessas duas feras que a gente uniu num programa só. Dr. Tarles e Dr. Dimas. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.